14 sinais e sintomas estranhos, curiosos, de que seu coração está doente, fraco e, por que não, perdendo a sua vida. Então eu vou te mostrar 7 sinais e outros 7 sintomas de problemas cardíacos, porque o seu coração, ele avisa, ele dá sinais quando não está funcionando bem. Então você já imaginou se aquele sintoma que você dá nenhuma importância fosse, na verdade, o seu coração querendo te mostrar, querendo te dizer que ele está passando por maus bocados? Como saber se o seu coração está funcionando da maneira correta? Eu vou te mostrar tudo isso no vídeo hoje. Antes de mais nada, escreva aí no chat, escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui, ó, no Rio de Janeiro, no Brasil, na terra do carnaval, mas, mesmo sendo segunda-feira, 11 horas da manhã, feriado, estamos aqui fazendo live. Então me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, deixa um bom dia pra mim, né? O pessoal tá muito quieto aí no chat, não tô vendo ninguém mandar mensagem. Será que tá todo mundo em ritmo de carnaval? Não sei. E também me fala de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste, já pedi isso, e me conta se você tem algum problema cardiovascular, se você já teve algum problema no seu coração. O primeiro sinal é um dos sinais que eu coloquei na capa do vídeo, que é aquela orelha com um rasguinho aqui, com um sulco aqui. Isso nós chamamos de sinal de Frank. E o sinal de Frank, de certa forma, indica o entupimento das artérias. No entanto, 30% das pessoas que têm o sinal de Frank não têm nenhum tipo de obstrução arterial. Só que, se a pessoa for mais jovem, se a pessoa não for tão idosa assim, então quanto mais nova ela for, se ela tiver um sinal de Frank, maior a chance dela ter alguma obstrução nas coronárias ou nas carótidas. Então é um sinal que a gente chama que é um sinal de sensibilidade baixa, porque ele pode estar presente tanto em pessoas com o problema, quanto em pessoas sem o problema. Porém, se você tiver esse sulco na sua orelha, se você não tiver uma idade tão avançada assim, você deve prestar bastante atenção, porque isso pode estar relacionado a alguma obstrução arterial. Combinado? Segundo sinal é a perda dos pelos nas pernas, a rarefação distal dos pelos, que é um sinal de doença arterial periférica. Por quê? Se você tem uma obstrução arterial, se há alguma coisa que impede que o fluxo de sangue arterial, o sangue arterial rico em oxigênio, rico em nutrientes, chegue a alguma região, essa região vai ficar prejudicada. E é justamente isso que acontece na doença arterial periférica. O sangue arterial, rico em oxigênio e rico em nutrientes, não consegue chegar na perna, e aí os folículos capilares não são nutridos, e por esse motivo os pelos param de crescer nessa região, que também costuma ficar com a pele mais lisa e mais brilhante, com a pele mais fria, e também que pode estar associado a uma diminuição do crescimento das unhas. Então, pessoal, fique bastante atento. Esse problema da perda de peso das pernas, de pelo nas pernas, também pode ser decorrente de algum motivo genético ou de uma insuficiência venosa, mas de qualquer forma, se isso está acontecendo com você, preste bastante atenção. Terceiro sinal é o chantelasma. O que é o chantelasma? Mas o chantelasma são aquelas plaquinhas amarelas que se formam principalmente nessa região aqui das pálpebras. Então, não é como se fosse uma verruga, mas é uma lesão que tem um relevo, que ela é mais protuberante, tem uma cor bem amarelada. E ela significa que está tendo depósitos de colesterol na sua pele. E ela acontece principalmente em mulheres de meia idade. Quarto sinal também está na imagem deste vídeo, é o arco ou o halo senil. É aquela pessoa que, depois de mais idosa, ela vai ficar com o olho azul, com o olho cinza. Então tem muita gente que fala assim, nossa, minha avó, depois de certa idade, ela ficou com o olho lindo, um olho azul. E que é muito comum em idosos, né? Até mesmo normal em idosos. Só que esse halo senil, né? Esse contorno ao redor da íris de cor azulada ou acinzentada, ele indica que há depósitos de colesterol na borda da córnea. Esse problema ele não afeta a visão, também não exige tratamento. E em jovens pode indicar algum problema grave dos triglicerídeos ou do colesterol. Quinto sinal é a cianose. A cianose é quando a sua pele ela fica com uma coloração azulada ou arroxeada. E isso indica também problemas na chegada de sangue arterial.
de sangue vermelho, do sangue oxigenado. E pode ser sinal de uma artéria entupida, de um enfisema, de uma embolia ou até mesmo de uma insuficiência cardíaca. E sexto sinal são as úlceras, feridas de difícil cicatrização, que são geralmente decorrentes de insuficiência arterial ou insuficiência venosa. Sétimo sinal, que também está na capa do nosso vídeo, é o edema, um inchaço nas pernas, que pode indicar principalmente insuficiência cardíaca, mas também pode indicar algum problema renal. Então falamos aqui dos 7 sinais, então vamos para os 7 sintomas. Mas primeiro, pessoal, deixa o seu like nesse vídeo, curta esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo ele acaba sendo mais distribuído para outras pessoas. Então a sua curtida, o seu like podem ajudar uma pessoa a descobrirem que estão com algum problema de saúde do coração, e aí elas vão buscar ajuda quando souberem o que está acontecendo com elas. Então a sua curtida tem o potencial de salvar uma vida hoje. Então se você quiser salvar um coração hoje, curta esse vídeo que será ótimo para quem vai assistir. Próximo parte do vídeo, segunda parte, que são os 7 sintomas do coração fraco, do coração doente, do coração que está morrendo. E o primeiro desses sintomas é a falta de ar aos esforços, é um cansaço desproporcional. Então aquela pessoa que não consegue mais tomar banho sozinha porque ela fica muito cansada, é aquela pessoa que não tem forças para pentear o cabelo, que não consegue mais fazer atividades que antes eram muito simples para ela. Então esse é o primeiro sintoma. Segundo sintoma, tosse persistente, que pode indicar a presença de líquido nos pulmões, de edema pulmonar. Terceiro sintoma, falta de ar ao deitar. Quarto sintoma é a fraqueza generalizada, então são dificuldades nas atividades diárias corriqueiras. Quinto sintoma, que esse aqui na verdade é um sinal, né? Que é a noctúria, acordar muitas vezes para urinar. Sexto sintoma, que também pode ser um sinal, é a claudicação intermitente, que indica muito doença arterial periférica. Como é que é a claudicação intermitente? A pessoa caminha alguns metros e aí ela sente dor, principalmente na panturrilha. E aí ela para, a dor melhora, ela caminha mais alguns metros e a dor retorna. E o sétimo sintoma, e esse aqui é o principal, é o que mais indica problemas no coração, é justamente a dor no peito, que a gente pode considerar como uma angina estável ou uma angina instável. Então, pessoal, se você está passando por algum desses problemas, isso provavelmente é resultado dos seus hábitos, das escolhas que você teve ao longo da sua vida, né? Por quê? Quais são as doenças que aumentam o risco de problemas cardiovasculares? Diabetes, colesterol alto, pressão alta, obesidade, tudo isso está diretamente relacionado ao seu estilo de vida. Então você precisa controlar bem o seu colesterol, controlar bem a sua glicemia, que é o açúcar no seu sangue, controlar bem a sua pressão, ser acompanhada de forma próxima por algum profissional da saúde da sua confiança para que ele consiga te orientar quando você precisar. Então, pessoal, esse é o ponto principal. Estilo de vida saudável. Doutor, eu não sei como eu faço para ter um estilo de vida saudável. Eu não sei o que eu tenho que comer, qual exercício eu tenho que fazer, como que eu melhoro minha ansiedade, como que eu bebo menos, como que eu fumo menos. Não se preocupe, porque eu vou te ensinar tudo isso de uma forma simples, rápida, direta, sem precisar de médicos, sem precisar de remédios, sem precisar de exames. Basta você ler o meu livro, O Código da Longevidade, que a sua vida vai se transformar para melhor, obviamente, desde que você coloque em prática o que a gente orienta lá. Então faça o seguinte, se você quiser proteger o seu coração, se você quiser reduzir as suas chances de ter um infarto, de ter um derrame, ou até mesmo de ter um câncer, clica agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade. Um livro da minha autoria, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida para melhor. E se você não gostar do livro, que custa apenas R$ 25,90 na versão digital, não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro sem perguntas, sem enrolação, sem burocracia. Basta você dizer que leu o livro, que não gostou, que nós faremos o reembolso, sem mais perguntas, ok? Então clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e inicia a contagem regressiva para ter uma vida com mais qualidade, mais saúde, mais disposição e mais energia, beleza?